Ô, José Maria, e até volto, né, com o Saravalli também, quero entender a visão de vocês dois, mesmo com essas tarifas ainda restritas, a China, né, olhando ali para os dados de exportação, mostra uma força, olhando para os dados pontuais ali de abril, né, tem ali um número expressivo e também teve uma queda nos embarques ali aos Estados Unidos, mas entender na visão de vocês, como que vocês estão vendo, né, como que o mercado está de fato enxergando esse redirecionamento global da China? A gente até tem a notícia aí que a China tem fechado novos acordos até mesmo aqui com a Argentina, né, reduzindo de fato essa dependência ali dos Estados Unidos. Como que o investidor deve ler isso, né? É uma nova frente também de oportunidade aqui na América Latina? Vou começar com o Zé Maria, depois o Saravalli conclui, por favor. Eu acho que, né, a gente já viu a China fazendo um pouquinho essa rotação e a mitigação do risco dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Né? Estas tensões comerciais com os Estados Unidos, elas já começaram durante o primeiro governo Trump, se mantiveram durante o governo Biden, e a China foi gradualmente, paulativamente, reduzindo a sua exposição aos Estados Unidos como parceiro comercial. Né? Então os Estados Unidos representam hoje muito menos do que representava há 5 ou 10 anos atrás dentro do total das exportações da China. Eu diria até, na minha análise pessoal que eu tenho feito, de quem é que acaba saindo mais prejudicado por esta guerra tarifária entre Estados Unidos e China, porque eu diria que o tarifaço, não é, ele tem duas caras. Há Estados Unidos com o resto do mundo e depois há Estados Unidos com China. E dentro desse tarifaço Estados Unidos com China, eu diria que no curto prazo, quem acaba até saindo um pouquinho mais prejudicado é os Estados Unidos. Porque a China, por um lado, perde um pouco de um parceiro comercial que representa menos de 15% do total das suas exportações, mas por sua vez os Estados Unidos tem um impacto muito maior no consumidor, nas cadeias produtivas. Né? 95% de farmacêuticos básicos que chegam nos Estados Unidos são produzidos na China. Né? Uma grande parte dos produtos de consumo básico ou de consumo discricionário que chegam aos Estados Unidos são produzidos na China, então isso acaba penalizando um pouquinho. Então esse movimento da China mitigar a sua cadeia produtiva, né? Aquela rota da seda que se fala, a nova rota da seda da China, acordos com países da Europa, acordos com países do Mercosul e por aí vai, eu sinto que isso não é nada novo para a China, é algo que a China já vem fazendo há 10 anos e no curto prazo eles estão talvez melhor posicionados para enfrentar esta guerra comercial com os Estados Unidos do que os Estados Unidos, que poderia ter impactos mais inflacionários de curto prazo e você não vai conseguir realocar indústrias inteiras de um dia para o outro para os Estados Unidos. Marco Saravalli, queria também ouvir um pouco da sua visão. A gente olha, eu até estava até um relatório do Deutsche Bank que foi publicado hoje, falando um pouquinho sobre o peso das principais economias no PIB mundial. Né? Os Estados Unidos sempre teve um peso muito grande, uma economia muito representativa, e desde a crise lá financeira de 2008, grande crise financeira mundial, ele veio perdendo espaço, né, e a China foi roubando um pouco desse espaço, né, crescendo percentualmente muito mais forte, muito maior o crescimento do que os Estados Unidos. Só que quando a gente olha de 2022 para cá, né, até por conta dos resultados surpreendentes nos Estados Unidos, os Estados Unidos voltou a roubar espaço, né, tem um espaço maior no PIB mundial, né, ou seja, não quer dizer que a China não esteja crescendo, tá? Mas tendo os percentuais de participação de market share no PIB, a China deixou um pouquinho de espaço para os Estados Unidos voltar a crescer. Então, é um pouco, acho que são duas discussões. Primeiro, nos Estados Unidos, o próprio Donald Trump conhece e reconhece, sabe utilizar muito essa informação, ou tenta utilizar essa informação a seu favor, né, que é uma economia que vários países dependem, mas eu também entendo a posição da China, que, fazendo aqui uma metáfora, né, imagina o seguinte, talvez não com Donald Trump, mas a China nunca vai ser ter uma amizade muito próxima com os americanos, né? Seja o Trump, seja um outro presidente daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 12 anos, eles nunca vão ter uma amizade muito próxima, nunca vai ser um aliado muito próximo, né? Então, provavelmente, como a gente viu até o caso aqui, por exemplo, o caso da própria Europa, vou pegar o exemplo durante ali o início da crise ou dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, a Europa falou, opa, peraí, eu preciso achar um outro fornecedor de gás ou de energia. Não é da noite para o dia, mas se isso acontecer de novo, se piorar, precisa achar um outro fornecedor. Então, provavelmente, a China vai acelerar, né? Eu acho que o Brasil tem a ser beneficiado, porque vai continuar entrando muito recurso aqui no Brasil, como a gente está vendo na Argentina, como a gente está vendo em outros países da América Latina,
buscando o que eles possam ter alguma dependência, alguma relação com os Estados Unidos ao longo dos próximos anos. Então, acho que essa notícia de hoje aqui, em relação a grãos, em relação a alimentos, ela tende a acelerar. Até na Bolsa, se a gente olhar nos últimos 30 dias, principalmente o setor de proteínas, tem apresentado uma performance, né? O mercado financeiro brasileiro tentando medir quais são as ações, empresas podem sair beneficiadas, mas proteínas no longo prazo, né, e a reação já tem sido no curto prazo, que é um setor que tende a ser beneficiado nessa busca de um fornecedor, né, ou seja, a China tentando aumentar, acelerar essa relação com o Brasil. Tá? Então, talvez seja o Brasil beneficiado, talvez seja a América Latina beneficiada, como a gente está vendo hoje nessa aproximação com a Argentina também, dos chineses com a Argentina.